ela me chamou de filha, disse que viu a luz. Isso para mim é muito importante, viu? Muito, muito importante, vocês não têm ideia. Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui, gente, a pedido de uma inscrita nossa e aqui não é parente, né? Então a gente ainda ficou meio com receio porque a gente não conhece os parentes, não sabe como que é. Mas nós viemos pelo relato do que aconteceu aqui, tá? Não vamos dar tantos detalhes, mas nós precisamos ajudar esse espírito se realmente o espírito estiver aqui, tá? Pelo que ela me disse, o espírito ainda está vagando aqui. Então, ela passou para nós que aqui morava uma senhora. Ela era viúva e ela criou os filhos dela e um a um. Ela ficou viúva muito cedo, né? E ela ficou com 6 filhos. Os 6 filhos ela criou, todos eles, ele tinha. E ela era 3 casal, porque era 3 mulheres e 3 homens. E ela criou tudo com muito carinho, muita dedicação. Né? Ela que cozinhava, ela que limpava o café no pilão, limpava o arroz no pilão, fazia. Socava o milho no pilão para fazer canjica, fazer polenta. Ela aquela mulher que fazia de tudo. E ela nunca arrumou outro marido e ela se dedicou a vida dela toda aos filhos. E com esse trabalho que ela fazia aqui, com a colheita, né, de tudo que plantava, milho, arroz, feijão, tudo ela investia nos estudos dos filhos. Ela a mercadoria que ela tinha, a maioria era que ela fazia em casa. Né, de mantimento para dentro de casa, fazia doces, fazia, né? Então, ela se virava e mantinha os filhos dela todos bem alimentados e também estudos. Estudaram aqui, né, aqui perto, e depois foram para a cidade fazer faculdade e ela vendeu a metade, aqui era quase uma fazenda, diz que muito grande, mas ela vendeu quase a metade, tudo isso aqui, né, da fazenda, para investir nos estudos dos filhos, porque ela não queria que os filhos passassem tudo que ela passou, né? Ela ficou viúva e ela teve que se virar. Eu tinha aqui uma fazenda, quase uma fazenda, como eles falam, né? Que foi assim que passaram para nós, de tão grande que era. Mas tinha que trabalhar nisso aqui. Então ela pagava peão para trabalhar, né? Para fazer colheita. E tudo sozinha. Ela era o homem, ela era mãe e pai, na verdade, né? O homem da casa. Diz que muito determinada. E os filhos dela era tudo para ela. Apareceu o casamento, pessoas queriam casar com ela, chegavam homens, viram conversar com os filhos, ela falou, não, eu não quero casar mais, eu quero só cuidar dos meus filhos. Eles são minha vida. Então, quando ela resolveu vender a metade da fazenda para... que vendeu foi muita terra, né? Acabou ficando aqui um sítio, mas as terras que ela vendeu, ela investiu tudo nos estudos dos filhos. E os filhos foram para a cidade, casaram, né? Ela tinha netos e foram tudo para a cidade. Mas ela não quis sair daqui, ela quis continuar aqui, né? E aos domingos, como ela era acostumada a fazer macarronada, matar frango, né? Porco, e aí no dia de domingo era dia de macarronada, essas coisas assim. E ela fazia isso no domingo, esperando que um dos filhos viesse visitar ela, mas não aparecia. E ela falava, vai aparecer. Ela sempre contava, né, para os vizinhos que os filhos estavam muito ocupados, mas eles iam aparecer. Aí no aniversário dela, ela fazia bolo, eles vão aparecer, eles não apareciam, porque eram todos muito ocupados. E os vizinhos sentiam dó dela, morar sozinha e esperar sempre que os filhos vinham visitar ela, mas os filhos não apareciam. Ela, do mesmo jeito que ela criou os filhos, ela fazia doce de abóbora, doce de mamão, ela colocava nos vidros, ela falava, quando meus filhos vierem até aqui, né, meus filhos vão levar isso aqui.
né, os doces que eu faço, mas que tinha uma mão para cozinhar que era uma maravilha. E ela acabou se aposentando aqui mesmo, né, pelo trabalho dela aqui do sítio, e ficou por aqui, mas ela clamava, né, quando chegava a aparecer um dos filhos com o neto, era a maior alegria dela. Mas isso aparecia assim lá uma vez por ano, uma vez tinha ano que eles nem vinham, porque eles diziam que estava trabalhando e estava muito ocupado, por isso que eles não conseguiam vir. Então, ela acabava chamando os vizinhos para cantar parabéns para ela, porque ela não ia ficar infeliz por causa disso, não. Ela ia continuar esperando os filhos dela e que ela queria comemorar o aniversário dela, então, com os amigos próximos, que as pessoas gostavam muito dela. Mas eles ficavam com dó dela, fazia de tudo para alegrar ela, mas sabia que dentro do coração dela, ela tinha aquela amargura dos filhos não vir visitar ela. Então aquela amargura que ela queria receber ali, ela queria receber a família dela, os netos dela, né, ver eles cantar parabéns para ela no dia do aniversário dela. E eles não vinham. Mandava carta, né, porque ele estava na cidade grande, a cidade que é pequena, mandava carta dizendo que não pôde vir, porque estava muito ocupado. E ela chorava em cima daquelas cartas, né? As cartas eram todas manchadas de lágrimas dela. Ela guardava cada carta que ela recebia. Então, ela acabou vindo a óbito aqui, né? Faleceu nesse local. Diz que um dia a vizinha veio, porque ele sempre trazia alguma coisa para ela, vinha conversar com ela, porque ela era uma ótima pessoa e todo mundo gostava dela. E ao chegar aqui na cozinha, se deparou com ela caída no chão. E diz que sempre era o lugar dela, era a cozinha bem grande, né? Então aqui era o lugar dela, ela gostava de ficar aqui, passava o tempo cozinhando e acabava passando as coisas que ela cozinhava, os doces, para os vizinhos, porque os filhos não apareciam. E o sonho dela era esse, né? E se deparou com ela caída no chão, aonde descobriu que ela já estava sem vida. Não sabe se foi infarto, alguma coisa assim, né? Porque naquele tempo eles velavam aqui mesmo. Aí mandaram carta para os filhos, né? Do mesmo jeito que mandaram, pegaram o endereço, mandaram carta para os filhos que ela havia falecido. Não era telefone, né? Então os filhos apareceram e chegaram aqui, ela já tinha sido sepultada. E ficaram muito tristes com isso, falou que não tinha tempo de vir, né? E os vizinhos disseram para eles assim, é engraçado que vocês não tinham tempo, mas agora que ela faleceu, vocês conseguiram um tempo para vir. Nem conseguiram ver ela, né, porque tinha dias, né, mandava carta, tinha que esperar receber a carta. E aí eles pararam tudo que eles estavam fazendo e veio visitar ela, né, para vocês verem como que é a vida da gente, né. Não deu valor na mãezinha que eles tinham, que cuidou deles. Não estou julgando eles, mas eu acho assim, é o nosso maior bem. É a família, é os nossos pais, né. A gente que já não tem mais, fica aí querendo ter, e para poder visitar, para poder abraçar, mas a gente não tem, né? E quem tem, imagina você ir no sítio visitar a mãe ou o pai, né? Que nem ela, que era sozinha. Que felicidade que você ia, só para você mesmo, uma felicidade estar ali junto com a mãe, de participar das coisas que ela faz. Mas infelizmente eles não conseguiram. E muitos deles choraram, se arrependeram, pediram perdão, choraram aqui, na frente das pessoas mesmo, pedindo perdão. Que por causa deles investir tanto no trabalho, eles esqueceram que o importante era estar aqui com a mãe. E agora ela já não existia mais, eles não podiam mais ver ela. E muita gente fala que depois que ela faleceu, eles venderam aqui, né, e ninguém mais morou aqui. Diz que teve uma família que veio morar, que eles arrendaram as terras e vieram morar a família, e a família falava que sempre via uma senhora sentada numa cadeira aqui na cozinha, que vinha à noite, ou andando, né, vinha na cozinha beber água, alguma coisa assim, aquela senhora sentada na cadeira, eles não conseguiram ficar aqui não. E gente, se ela aparece aqui, ela não aparece para fazer mal para as pessoas, mas sim porque ela precisa de ajuda. Alguma coisa aconteceu com uma mulher tão boa dessa, continuar no lugar desse, onde a gente ficou sabendo que era uma mulher maravilhosa, né? Mas a gente vai passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição
E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, em meu canal secundário, junto com meu filho. E nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus dê em dobro, em trilhões de vezes para vocês, com muitas bênçãos, muita luz, muita saúde, muita paz na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós entramos aqui. Se tiver presença, se aproxima. A gente veio para ajudar. Deu sinal. Deu sinal. Tem presença de espírito. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar, né, amor? Sem demora. Com toda a licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ela quer. Voz de mulher. Você pode dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o Anja Mentora para lhe ajudar. Pode falar seu nome para nós, para a gente se comunicar? Neuza. É Neuza seu nome? Para mim, só confirmar. É Neuza mesmo. Neuza. Gostaria de saber se é você que aparece aqui, Neuza, sentado numa cadeira, nessa cozinha. É você que aparece aqui? É. Você é a senhora que ficou viúva, cuidou de 6 filhos sozinha, era dona daqui. Gostaria muito de saber se é o espírito dessa senhora. Você mesmo, então? É o espírito da senhora mesmo. É muito triste saber que seu espírito ainda continua aqui, né? Você tem um motivo de aparecer aqui. Cansada? Ah, a senhora está cansada. Cansada de ficar aqui? A senhora quer sair daqui? Isso, então a senhora quer sair daqui. Eu sinto muito por a senhora estar aqui. Por que a senhora fica sentada numa cadeira, diz que está cansada, aparece aqui para as pessoas? Filha, você veio. Eu? É. Fico feliz da senhora me chamar de filha. Talvez a senhora estava esperando a sua filha aqui, ela não veio e a senhora está achando que é eu. Você, minha filha? A senhora está dizendo que eu sou sua filha.
Você tinha alguma filha com o nome de Rose? Sim. Viu? Então por isso que ela está achando que eu sou filha dela. E eu fico feliz, né? Se você quer ser minha mãe, eu fico feliz. Mas não sou eu, né? Eu creio que a senhora ficou aqui tantos anos esperando, né? A sua vida inteira esperando seus filhos vir, suas filhas, e eles não apareceram. E talvez seja por isso que a senhora ficou aqui? O seu espírito permanece aqui esperando seus filhos? É isso, ela falou, é isso. Ela está aqui. Gente, olha que dó. Tadinha. Ela não fez a passagem porque ela ficou aqui esperando os filhos dela. Ela continuou esperando os filhos dela aqui. Mas eles vieram até aqui. Eles, pena que não conseguiu te ver, né? Ainda em vida. Você não viu seus filhos? Eles vieram até aqui, eles venderam aqui. Então eles... Não? Não. Ah, peraí. Quando que a gente ficou sabendo que quando recém que a pessoa desencarnou, ele dorme, ele ainda não sabe que faleceu, ele dorme por um tempo, a gente não sabe qual o tempo, né? Nem tudo a gente descobre, né, gente? Mas a gente ficou sabendo disso. Não tem como a pessoa acabou de desencarnar e ele já vai... Não, ele tá dormindo ainda, e nesse intervalo que eles veio ver ela, que era recente, eu acho que ela estaria dormindo, ela não viu. Não sei entender, né? Mas na verdade nós estamos aqui até para entender certas coisas. A gente faz esse trabalho, mas muita coisa não entendemos. Agora eu entendi. E eu fico feliz, né, da senhora dizer que é minha mãe. E você tinha uma filha que chamava Rose. Por isso que ela disse: sim, você veio, filha. É por isso. Ô Neuza, ficar aqui esperando seus filhos foi bom? Não. Falaram para nós que você fazia o bolo de aniversário, você fazia doce, você fazia de tudo, esperando seus filhos. E eles não apareciam. No domingo fazia macarronada, fazia bastante comida, né, esperando que os filhos iam chegar. Eles não chegavam. Isso é verdade? Não estou duvidando de quem me contou, gente, mas a gente pergunta para o espírito se ele lembra, né, se ele sabe. Sim, viu? É verdade. É verdade. Então você guardou esse sentimento para você que você não ia desistir, você ia continuar esperando. Você foi encontrada aqui sem vida, né? E a gente não sabe nem o que aconteceu. Você estava no chão, né? Creio que quando você caiu, então você faleceu. Sim. Ela caiu e talvez por mal súbito, ou sei lá, né, ela não soube dizer para mim. Você não sabe do que você faleceu? Você pode falar para mim se você sabe do que você faleceu? Não, ela não sabe. E você consegue lembrar a idade que você tinha quando você faleceu? Se você conseguir lembrar, a gente vai ficar muito feliz de saber quantos anos você faleceu. Eu entendi certo? 92? É. Nossa, eu achei... Nunca imaginei que fosse assim. Ela tinha 92 anos e ela sabia que tinha 92. O ano, você consegue lembrar o ano também que você desencarnou?
73? Ela lembra que tinha 92 anos e que ela desencarnou em 73. Nossa. Mais de 50 anos. Nossa. Tem muitos anos, né? Por isso que a gente veio, gente. Falou que tinha muitos anos mesmo. E a gente não sabe quem é os parentes. Nada, mas me comovi com o espírito que estava aqui. Creio que... Nossa, eu tô assim, chocada, né? Porque ela lembrou de tudo. Tem espírito que não lembra o ano, não lembra nada, nem a idade, né? A gente não sabe entender, né? Não vamos tentar a cabeça da gente esquentar pensando que por que tem uns que lembram, outros não, a gente não sabe. Na verdade, ela lembra de tudo. Lembrou até de você, né? E lembrou que tinha uma filha que chamava Rose. Eu acho que por isso, por causa de eu me apresentar, ela me chamou de filha. E você é luz. E eu fico feliz. Você conseguiu ver essa luz em mim? Sim. Eu vou acabar chorando aqui, gente, porque... Tadinho. Eu tô esperando esse filho. Ela me chamou de filha. Diz que viu a luz. Isso para mim é muito importante, viu? Muito, muito importante, vocês não têm ideia. Eu vou ajudar a senhora e gostaria de saber da senhora se a senhora perdoa, né, seus filhos por não ter vindo te ver, por, né? Desculpa aí, gente. Mas é de emoção, não é de tristeza. Sim. Pedir perdão para que a senhora possa fazer a sua passagem. Para Deus. E também, né? Se arrepender de algo que a senhora fez, a senhora achou que não era certo em vida. A senhora se arrepende? Sim. Nós vamos deixar uma água e uma vela para a senhora. A água significa a pureza que sacia a nossa sede. E a vela é luz para a senhora que está na escuridão, né? Que é muito difícil ficar aqui. É só um símbolo, tá? Eu vou deixar. A senhora também consegue ver a luz do anjo e da mentora que está ao meu lado? E que bom. São eles que vão encaminhar a senhora, tá? Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz, segue o anjo e a mentora. E nós vamos pegar a água e a vela, tá bom? Ela falou, vem. Eu não posso ir, né? Mas a senhora segue o anjo e a mentora, tá bom? Segue em paz. Deve ser tão linda, né? Nossa, eu vou chorar, amor. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a dona Neuza, né? Fiquei bastante emocionada. Me emocionei bastante, né? Até falei pro Theo ali, não aguentei depois que a gente foi pegar a vela e a água. E eu cheguei a chorar, porque é muita emoção, né? Tadinha. E eu fiquei muito feliz de ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Neuza,
Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Neuza conseguiu fazer a passagem, mentora, com todo respeito. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe vocês.